Desobriga as siglas de apresentarem os antecedentes criminais. Isso, num país que nem o Brasil, poderia colocar muita gente aí de volta na política, inclusive? Mas já acontece, né, Evandro? Olha só, a gente já criou um ambiente para gestar esse tipo de mini-reforma da impunidade dos políticos e eleitoral. Quando é que isso começou? Com a anulação do processo do presidente Lula, né? Aonde ele se tornou elegível por uma filigrana jurídica que foi julgado em 3 instâncias, no mérito, na primeira instância, na segunda instância, por 3 competentes desembargadores e pelo STJ e até validado até pelo próprio Supremo. Por que você estava discordando aí do Gani? Esse Marco Zero, esse Marco tem... Opa! A impunidade começou ali. Impunidade. Lógico, porque o Piperno, houve o mérito do crime, ocorreu. O mérito do crime... O mérito do crime, quando começaram a anular o Petrolão e todas as pessoas, olha só, as pessoas envolvidas no Petrolão, tornando essas pessoas elegíveis para usar a palavra do vice-presidente da República. Voltando à cena do crime, a gente já criou um ambiente da impunidade. Agora a gente só está institucionalizando a impunidade. Não vamos repetir uma inverdade. Por exemplo, você quer falar de anulação? Tem lá atrás Operação Castelo de Areia, Operação Satyagraha, foram imensas. Então, se a gente quiser estabelecer um marco zero, tem que voltar para isso também. Só que pela primeira vez... Agora, pela primeira vez foi no mensalão. História, é verdade. Também não vamos pular. Então, e, aliás, o Petrolão só é uma continuação do mensalão, mas o Petrolão foi muito mais extenso que o mensalão. O mensalão levando empresários, políticos para a cadeia. Pessoas que cumpriram penas. Roberto Jefferson, José Dirceu, Valdemar, todo mundo era presidente de partido, todo mundo cumpriu pena. Foi um processo bem conduzido. Agora, em relação ao que está se fazendo agora, o Dávila citou a questão dos partidos aqui no Brasil, e é verdade que no Brasil tem uma coisa muito interessante, que o partido, a fundação, a implantação de um partido, ela é uma ação privada feita com dinheiro público. O Brasil consegue misturar isso, né? Consegue essa simbiose estranha. Então, desde sempre. Existe uma diferença, Piperno, do desde sempre que você está colocando aí, que é, durante o que a gente viu acontecer nos anos ali de 2014, 2015, 2016, ou até antes mesmo, era uma corrupção sistêmica para a compra de apoio parlamentar visando um projeto totalitário de poder e mandando grana para fora também, hein? Porque isso é admitido, o próprio Marcelo Odebrecht, ele admitiu isso. Então, mandando grana para Angola, Venezuela, Cuba, tudo que é ditadura comunista, foi grana para lá. E outra, aí a Lava Jato atacou de frente o sistema. Vamos voltar, então. Porque teve documentação, teve prova, né? Teve o devido processo legal. E aí, ali, quando começaram a soltar, deu um clima na sociedade de impunidade. Vamos ver a narrativa da extrema-direita. Todo mundo voltando aí pra política. Isso daí é a cereja do bolo, Evandro. O caldo cultural, o enfraquecimento institucional começou ali. Ali foi o início do fim. Voltamos a ser uma república de bananas. Essa é a narrativa inverídica, claro, de que esse era praticamente a corrupção aconteceu, Piperno. A corrupção nesse país, essa coisa nojenta, acontece desde sempre. E a direita só que ali estava sendo punida a corrupção. A direita introduz. E no passado não era. A gente voltou a ser o Brasil de uma república de bananas. A direita introduz. Aliás, a esquerda chegou ao poder agora aqui no Brasil. Faz, enfim, pouco tempo. E adotou um projeto totalitário. A direita, como eu disse outro dia, ela se lambuzava. Roubou a vontade a vida toda. O mensalão, o Petrolão só foi uma ilusão. Não, o mensalão foi uma vergonha. E mais. E o Petrolão não foi uma vergonha? E Piperno, e agora estão querendo reescrever a história. Olha que loucura. É mais que a impunidade, é reescrever a história. O mensalão, um processo correto, um processo que puniu muita gente, é exemplar na história do Brasil. Puniu, sim, políticos importantes do primeiro escalão. Agora, a corrupção, nossa, essa data de... Aliás, minha gente... Corrupção sempre eu concordo. Você que, olha, você lembra do Rouba Mais Fácil, Paulo e Petro, né? Nossa senhora. Mas a Lava Jato enfrentou empresários poderosos, políticos poderosos,
poderosos, estava colocando todo mundo em cano porque a corrupção aconteceu. E foi tudo, começou a ser tudo anulado numa filigrana jurídica. Veja aí quantos estão soltos. Esquece o presidente Lula, mas tem outros aí. Outros, o Sérgio Cabral, tá todo mundo solto. Tá todo mundo solto rindo da nossa cara. Por exemplo, o Sérgio Cabral não foi ainda condenado em segunda instância. Mas quem disse que ele tá inocente, liberado? Ele está respondendo mas tem uma lista. Tomara que seja tem uma lista que foram condenados e estão soltos. Basta dar um Google aí e ver os nomes. A gente precisa olhar duas coisas aqui que a gente está discutindo de extrema importância. Não é possível jogar a história no lixo e fazer com que a impunidade seja esquecida, como está bem acontecendo hoje com essa releitura da história do caso de Petrolão e Mensalão. Agora, tem um outro ponto. Esta imoralidade do uso do dinheiro público, ela está entranhada, como o Evandro acabou de contar aqui, dos votos. Uma é esquerda e direita. Não tem nenhum critério para se usar o dinheiro dentro dos partidos para as candidaturas. Então, na verdade, é o seguinte, o Alan Gani quer ser candidato amanhã, o que ele vai fazer para o partido? Ele fala assim, olha, eu quero primeiro ser o presidente do diretório estadual aqui do meu partido. Aí ele é presidente do diretório estadual, vai montar uma chapa para ele se eleger, usar os outros só de bucha de canhão, não vai dar dinheiro para as outras campanhas, vai se concentrar o recurso na campanha dele. E isso é perfeitamente legal na lógica do uso do dinheiro público. É uma coisa para perpetuar oligarquias políticas, para perpetuar a corrupção, o mau uso do dinheiro público. E aí, como é que a gente acaba com essa história? Dessas duas formas, fazendo um revisionismo histórico e passando anistia. Eu queria também ouvir a posição e a opinião do Cláudio Dantas, que está lá em Brasília, o nosso comentarista que fala conosco à distância. Dantas, seja muito bem-vindo. Que apuração você traz em relação à mini-reforma eleitoral e de que forma que isso está repercutindo? A gente está falando de dois caminhos, né? A super-anistia e também a mini-reforma eleitoral, ambas trazendo aí benefícios para esses partidos e parlamentares. Boa tarde. Tudo bem, Cine. Muito boa tarde aí a toda a bancada. Estou vendo que a bancada está mais forte aí hoje, está fortalecida. Agora é 4 em 1, viu, Cine? Está mais rechonchuda. Um abraço a todos. E uma boa tarde à nossa audiência. Mais cedo, no Jornal da Manhã, a gente conversava com a Dani Cunha, deputada que integra o GT da mini-reforma eleitoral. Aliás, quando ela menciona essa questão aí da inelegibilidade dos 8 anos, ela toca num ponto que não é fora de propósito, tá? Eu até acrescento essa informação para o debate aí de vocês, porque qual é a preocupação deles? Que a partir de agora, com a aprovação da mini-reforma, esses 8 anos realmente sejam contados do ponto ali da condenação, né? E não com retroatividade, como de vez em quando a gente vê, o que de fato acaba aumentando a pena de 8 anos, né? Então, eu não vejo muito despropósito nesse marco aí eleitoral. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi que os deputados estiveram com o TSE, os ministros do TSE, há 2 semanas, inclusive com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e ele fez ali alguma série de recomendações, inclusive em relação à questão das fake news. A comissão não vai tratar de fake news, ou seja, mais uma vez, nós teremos uma eleição na qual quem vai regular essa história de fake news será o TSE. Isso nos coloca uma situação de omissão permanente do Congresso Nacional, que tentou, primeiro, aprovar pelo PL das fake news do Orlando Silva um combo que misturava alhos com bugalhos. E agora que tem a chance de regular essa questão da fake news, especialmente em relação à eleição, não o faz. Então, mais uma vez, omissão. Não dá para reclamar do STF ou do TSE, ou seja, do Judiciário, quando ele legisla, se o Congresso não faz a sua parte. Pois é, muito obrigado pelas informações, viu, Cláudio Dantas? A gente está falando que não existe vácuo de poder, né? Se está com um vácuo ali, alguém vai ocupar. Rapidamente, Segrel, o que você queria complementar? Eu queria complementar que a corrupção no Brasil vem de muito tempo, concordo com o Piperno, mas aí qual é a questão? O que acontece com os corruptos? E a resposta é nada. O Piperno mencionou o Mensalão. Foi julgado por casos de corrupção em 2005, 2006. Lembro que foi perto de 2012. Quantas pessoas ficam presas? Nenhuma.
só o Valério, Marcos Valério. A gente já cumpriu pena. Tá, mas que pena que era? Uma pena baixa, uma pena ridícula para um caso de corrupção. Não era político. Então, e aí lembrei... Não, e Marcos Valério continua até agora e está preso. E aí lembrei dos anãos do orçamento. Eu já morava aqui no Brasil, 1980, 1990, teve um... João Alves. Ganhou 100 vezes na loteria. 200. Eu nunca tirei 5 números na Mega Sena. E o cara tirou 200 vezes na loteria, ganhou na Mega Sena. E foi apelidado de João de Deus porque ele falou que tinha ganho graças à ajuda de Deus. Ou seja, o cara estava se lixando com a gente, se burlando da cara das pessoas. E o que aconteceu com esses anãos do orçamento que foi descoberto através de uma CPMI também na época? Nada. Então você vê que o político, recursalmente, ele tem casos de corrupção e em lugar de que a sociedade, através dos seus representantes, estejam coibindo essa política corrupta, não, eles de alguma maneira diminuem a pena, diminuem as exigências para quê? Para ter mais liberdade para roubar. Isso é contrário à democracia e contrário aos benefícios da República.